Oi, gente! Hoje eu converso com Paulo Sérgio de Almeida. Ele é funcionário da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur. O papo? Oportunidade. Paulo, bem-vindo à nossa entrevista. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Olha, queria que você começasse nos explicando o que é a Acnur, como é que ela atua. Na verdade, o Acnur é a Agência da ONU para os Refugiados, né? É a agência que cuida dessa população, que é uma população que, devido a perseguições nos seus países de origem, né? Em razão da sua opinião política, pertencimento a grupo social, religião, eles têm que sair desses países e buscar proteção num outro país que vai lhe acolher, né? Então, eles fogem de guerras, de conflitos, de perseguições e a nossa agência é a agência que vai, então, apoiar essa população, né, e atuar no sentido da sua proteção junto aos países que os recebem. Os dados do Comitê Nacional para os Refugiados indicam mais de 10 mil refugiados reconhecidos no Brasil. Só que isso vem crescendo nos últimos anos, né, dado a conflitos em alguns países, né, que acabaram essas pessoas buscando proteção no Brasil, como, por exemplo, a República Democrática do Congo, né, quando havia o conflito na Colômbia, com a eclosão do conflito na Síria e agora, mais recentemente, com a crise na Venezuela. São os grupos mais numerosos hoje que estão aqui no nosso país, embora, como eu falei, o Brasil é um país que tem recebido uma grande quantidade de nacionalidades, são mais de 100 nacionalidades que são reconhecidos pelo Brasil como refugiados. Haitianos não? Os haitianos não, porque os haitianos vieram devido a um desastre natural, né? Eles saíram em razão da pobreza, né? E também a partir do terremoto de 2010, que levou uma parcela maior da população a ter que deixar o país, né? Eles foram reconhecidos no Brasil numa categoria chamada visto humanitário, né? Então, por razões humanitárias, o Brasil acolheu essa população. Mas aí como imigrante e não como imigrantes refugiado. E não como refugiados, exatamente. E a grande diferença é que o refugiado é uma população que se desloca forçadamente, né? E não pode voltar para o seu país sob risco de colocar a sua vida em risco, né? Ah, ok, porque tem esse impeditivo do regresso. Exatamente. Se essa pessoa for deportada ou expulsa para o seu país de origem, a sua vida, a sua liberdade, a sua integridade é colocada em risco. Portanto, por isso é que existe esse estatuto internacional que protege essas pessoas em relação ao qual o Brasil é signatário. Quais são as etapas que os refugiados ou o país, né, que os recebem precisa vencer na direção de uma maior inclusão, de criar oportunidades para que eles se estabeleçam nesses novos territórios? A partir da chegada dessa pessoa no Brasil, ela vai, então, solicitar ao governo o reconhecimento da sua condição de refugiado, né? O Brasil tem uma legislação de 1997 que estabelece que tanto o refugiado já reconhecido quanto o solicitante de refúgio, aquela pessoa que está ainda no procedimento de reconhecimento, eles podem trabalhar no Brasil. Então, elas podem tirar a carteira de trabalho, né, e trabalhar em qualquer empresa brasileira com os mesmos direitos e obrigações que qualquer brasileiro. Às vezes demora, né, eles demoram a ganhar o status de refugiado. Não é um prazo padrão? Não, isso depende de cada país, né? No Brasil, quem faz isso é o Comitê Nacional para os Refugiados. Nós somos uma entidade observadora, estamos presentes lá. Né? E aí isso, é claro, depende da infraestrutura que está estabelecida e depende também do número de pedidos, né? No caso do Brasil, de fato, nos últimos anos, até por conta da demanda da chegada dos venezuelanos, houve um aumento nessa demanda e, por isso, houve um alongamento no tempo de resposta. Acho que a primeira coisa é importante dizer que essa população ela pode ser contratada sem problema nenhum pelas empresas, né? A gente sabe que há muitas dúvidas ainda, há muitas empresas que não têm informação suficiente e que ficam um pouco na dúvida em relação à contratação. Então, é muito importante saber que eles têm documentos de identificação, têm carteira de trabalho e eles podem ser contratados igualzinho a contratação de qualquer... Não tem nenhum tipo de restrição ou de reserva de mercado para nacionais, para mão de obra nacional. Não existe isso. O que vai acontecer, eles vão ter que cumprir os mesmos requisitos da legislação interna para os brasileiros, né? E aí tem uma questão, porque embora a Lei Brasileira de Refúgio diga que o país deve adotar mecanismos mais flexíveis de reconhecimento de documentação profissional,
né? Na prática, essas pessoas muitas vezes vêm sem esses documentos, né? Nós tivemos caso, por exemplo, né, de uma síria que chegou no Brasil, queria revalidar o seu diploma, ela é uma profissional de nível superior, e aí, ao pedir os documentos de escolarização dela, a universidade dela tinha sido bombardeada, ou seja, não havia mais condição de recuperar esses documentos, ela teve que sair muito rápido do país. E isso é um tema. Está correta ou equivocada a percepção de que o refugiado é inserido em vagas precárias no mercado de trabalho brasileiro? De fato, por conta de várias questões, na verdade, né? Entre elas o tema da revalidação do diploma, você acaba tendo essa situação de que pessoas que são altamente qualificadas ou com uma boa qualificação profissional acabam se inserindo em ocupações de qualificação mais baixa. Né? Mas nunca informais ou também informais? Também informais, né? Também informais, né? Acaba que no início, né, quando eles chegam no Brasil, né, nesses primeiros momentos, é comum que isso aconteça, né? A questão é como que a gente estabelece mecanismos e procedimentos para que essa população tenha não somente reconhecidas as suas qualificações profissionais, porque isso é um benefício para o país, ter essas pessoas qualificadas conosco, né? Como também a possibilidade de procedimento de colocação no mercado de trabalho que leve em conta a sua qualificação e a demanda das empresas. Nós atuamos através de um parceiro em São Paulo, não é, que apoia esse processo de validação. Qual que é a questão? A questão é que é um processo muito caro, não é? Porque não só tem a questão das taxas, que alguns estados agora estão isentando, né? Mas também precisa fazer tudo, uma série das cópias com reconhecimento, da tradução juramentada, enfim, depois você tem todo o procedimento de entrada nisso numa universidade pública. Nossa. Por isso é que a gente tem valorizado muito essas iniciativas que algumas universidades têm adotado, né, de reconhecimento desses conhecimentos através de provas, de testes de aptidão, enfim, para que a gente, nessas situações em que a pessoa não tem os documentos, mas que ela possa demonstrar que tem a formação através de outros mecanismos. Em alguns casos, os refugiados até repetem o curso, a formação superior aqui no Brasil, né? Isso acontece em algumas situações quando a universidade ela não reconhece uma série de disciplinas que essa pessoa teve no seu país de origem e tem que, então, complementar o curso para poder obter o certificado. Enquanto isso, a pessoa vai se virando, né? Vai trabalhando, vai no mercado informal, faz um trabalho, né, de uma qualificação mais baixa, né, até que ela consiga vencer essa etapa, né? Quanto mais rápido ela conseguir ter esses documentos, mais rápido ela vai poder ter chances de ingressar num emprego compatível com a sua qualificação. Isso é bom para ela, porque ela vai ter uma renda maior, mas isso também é bom para o país, porque essa pessoa vai poder colocar o conhecimento dela à disposição das empresas do país. Isso é fundamental, porque muitas vezes o refugiado é visto como alguém que veio canibalizar o mercado de trabalho local, que vai competir, vai tirar vagas da mão de obra local e, na verdade, a complementaridade, a capacidade de entregar esse conhecimento a favor do país que o acolhe, né? A população refugiada, em geral, na média, ela tem uma escolaridade alta, vamos dizer assim, né? Você tem um percentual elevado, né, de pessoas com nível superior. Sabe quando? Uma vamos proporção colocar alta? A questão dos venezuelanos, né? Os venezuelanos estão chegando agora, porque no início você tinha mais de 30% do total com nível superior. Agora nós temos aí na faixa de 13%, 14% das porque pessoas. Aí até tem a ver com privilégio, né? Quem tem mais renda, né? Com as pessoas que tiveram condição de sair mais cedo, outras não tiveram, enfim, né? Mas, em geral, são pessoas que têm uma qualificação alta. Se nós formos somar nível médio, nível superior incompleto e nível superior completo, mais de 60%, 68% da população ela tem pelo menos um nível médio completo. É um perfil bem diferente do imigrante, né? Porque, na verdade, é aquilo, né? O imigrante, ele muitas vezes, ele vai estar em busca de uma melhor renda, uma melhor colocação, né? Uma melhor condição de vida. O refugiado, ele sai por outras razões. Muitas vezes, o refugiado está muito bem no país dele, né? Ele é uma pessoa que é um profissional de alta qualificação, ele está empregado, ele está
no melhor momento da vida dele. E, de repente, acontece a situação, acontece a guerra, acontece o conflito, essa pessoa tem que sair. É uma vida interrompida, né? Uma trajetória. Né? Mas é aquilo que a gente diz, ele não vem de mãos vazias. Né? Ele traz uma série de conhecimentos, de experiências, de vivências, de visões que são muito importantes para o mercado brasileiro. Né? Para a diversidade, para a inovação, né? E para o próprio conhecimento, como você bem colocou, pessoas que vão complementar as nossas necessidades em termos de trabalhadores. Agora, tem um perfil etário, eles têm uma média de idade maior e tem diferenças ou é um padrão de gênero, de raça? Como é que é esse perfil e como é que é a inserção de cada grupo? Isso depende muito da nacionalidade, né? A nacionalidade que a maioria das pessoas são homens, né? Como, por exemplo, os venezuelanos. Os venezuelanos, a maioria são homens jovens, né? que vêm, que tentam se estabelecer no Brasil e depois querem trazer suas famílias que ficaram para lá. Né? Mas há outras nacionalidades que já vêm com a família completa. Né? Os sírios, por exemplo, eles vêm com a família completa muitas vezes. Né? Então, em geral, são pessoas mais jovens, muitas crianças afetadas por esse processo, né, de guerras e perseguições. Então, são pessoas que estão na plena capacidade produtiva, né? São pessoas que já vêm com uma formação, muitas vezes, e isso acho que faz com que eles tenham uma capacidade muito grande de se inserir, desde que haja essa oportunidade para que eles possam mostrar o potencial que eles têm. Qual é o desafio de criar filhos e, inclusive, a formação profissional dessas crianças e desses jovens que chegam com pais refugiados? O Brasil, obviamente, essas pessoas quando chegam, né, eles inserem seus filhos no ensino público brasileiro. Né? Então, as escolas brasileiras têm recebido essas crianças, esses jovens, né, têm estabelecido procedimentos, né, para que eles consigam acompanhar o currículo escolar, para que haja um processo de integração com os brasileiros que estão ali naquela mesma escola. O idioma é uma dificuldade. Uma barreira. O idioma tem duas questões. Ele, de um lado, é uma dificuldade, porque a pessoa leva um tempo, né, para aprender o português, pelo menos o básico do português, e isso é um obstáculo na inserção sociocultural, socioprofissional dela. Mas, por outro lado, também é uma vantagem. Porque essas pessoas, elas trazem outros idiomas e muitas vezes são habilidades que interessam ao mercado brasileiro, principalmente para empresas que estão no Brasil, mas que têm conexões globais. As empresas globais. Exato. Então, a gente vê muitos refugiados serem contratados para trabalhar em áreas dessas empresas, né, que têm contatos com outros países, né, com o mundo árabe, com a Europa, com os Estados Unidos, com a Ásia, enfim, então isso é uma vantagem dessas pessoas. Muito obrigada por participar da nossa entrevista. Eu que agradeço. E aí, gostou dessa conversa? Quer assistir a temporada? Vai lá no Futura Play. Espero vocês no próximo programa.